falar hoje aqui sobre computadores, tá? Eu falei aqui um monte de curiosidades, alguns fatos fundamentais, algumas anedotas, para situar mais vocês também com relação às ordens de grandeza envolvidas, né? O que são computadores, de que eles são capazes, qual que é a velocidade deles. Então vamos ver aqui como é que será o nosso curso. Bom, nós teremos 3 unidades, cada uma, as 3 de tamanho igual. Então, são 12 módulos o curso inteiro, cada unidade tem 4 módulos. Na unidade 1, nós veremos computadores. Na 2, nós veremos um sistema e uma linguagem chamada Scilab, vou falar mais daqui a pouco. E na unidade 3, veremos algoritmos, que eu também vou falar mais. Da primeira parte, o que eu quero? Eu gostaria de transmitir para vocês uma noção do que é um computador, o que é um programa armazenado no computador, que vai além dessa que a gente tem, dessa que a gente necessita para usar o Facebook. Sabe? Eu espero transmitir para vocês os princípios que estão por trás da organização de computadores. Então nós vamos ver códigos, vamos ver circuitos combinatórios que não têm memória, certo? Que eles têm, sempre tem entradas e saídas. Tá bom? Então o circuito combinatório, a saída dele é sempre uma função de quais entradas estão sendo aplicadas. Um circuito sequencial, ele tem memórias, então a saída dele é uma função tanto da entrada como do que está armazenado em suas memórias. Aqui está um circuito lógico, tá vendo? Ele tem uma entrada aqui de 4 bits e outra entrada aqui de 4 bits. Ele faz uma soma, isso aqui é um somador. Bom, então aqui, ó, 0 mais 0, o resultado está aqui, dá 0. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 2, que é 1, 0 em binário. Tá bom? Então, assim, quando você muda alguma coisa aqui, ó, por exemplo, 1 mais 3 dá 4, tá? Que é 1, 0, 0. Tá? Então, informação de entrada transforma em informação de saída. E aqui ele não tem memória, ele transforma do jeito que está aqui. O que entrou se reflete imediatamente na saída. Um outro tipo de circuito, bem mais poderoso, é um circuito que tem memória, certo? Esse aqui, por exemplo, tem uma memória, tem um registrador aqui, que nesse caso aqui, a gente chama esse registrador aqui de acumulador. Esse acumulador aqui é um registrador, aqui, ó, é um somador, tá bom? Aqui já reflete bastante do que a gente vai ver. A gente acabou de ver esse somador, tá bom? Agora, aqui, ó, não quero nem saber dos detalhes dele. Eu quero saber que ele soma o que entra aqui com o que entra aqui, produz o resultado, coloca aqui. Então, mas eu quero, aqui, ó, a intenção principal disso aqui é transmitir uma ideia de quanto que um circuito sequencial é mais poderoso do que um circuito combinatório. Porque aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Vocês reparem aqui, esse somador aqui soma, tem uma volta aqui, tá bom? Então, ele soma a informação que está aqui, que entra por aqui, com a informação que está aqui. Então, se eu coloco aqui, ó, coloquei 2 aqui, tá bom? Quando eu aperto aqui, ele faz... O que aconteceu aqui? Isso aqui está apertado. Ele faz a soma. Então, eu escrevi 2 aqui, tá bom? Então, ele colocou 2 aqui. Então, a saída aqui refletiu a entrada. Mas se eu colocar agora aqui 3, ó, 3 é 1 em binário, na hora que eu passo aqui de 0 para 1, ele colocou 5 aqui. Tá bom? Ou seja, ele somou o que estava aqui antes, certo? Ele tinha o 2 antes, ele somou 3 ao 2. E aqui eu posso ficar fazendo somas de quantas parcelas me interessarem. Bom, então, enquanto aquele outro circuitinho fazia uma soma, esse daqui soma um número arbitrário de parcelas, né? Ou seja, você ter memória é um grande ganho. Depois nós vamos passar para o Scilab. O Scilab é uma linguagem que deriva do MATLAB. O MATLAB é também um sistema e uma linguagem que é muito similar, sabe? O MATLAB é melhor, mas é pago. E o Scilab atende a todas as nossas necessidades. Aqui, se vocês aprenderem o Scilab, vocês aprenderão o MATLAB com muita facilidade, porque eles têm a mesma filosofia. E MATLAB é a linguagem mais utilizada por cientistas e engenheiros para programas pequenos. Então, é de imensa utilidade no dia a dia de vocês. Vou mostrar aqui um exemplo do que é um programa Scilab. Então, aqui, ó, mais ou menos, informação de entrada, informação de saída. Aqui é a minha informação de entrada. Tá bom? É um arquivo, tá bom, com tanto de números aqui, na verdade, com 4.096 números. Esses números foram gerados por um aparelho lá que media a altura do mar, certo? Tem uma vareta ali,
aí ele, 30 vezes por segundo, ele consegue sentir qual a altura que a água está nessa vareta aqui, certo? E cada vez ele anota e joga para esse arquivo. Então eu tenho esse arquivo aqui, com esse tantão de pontos. Eu quero, obter um gráfico para eu ter uma ideia de como que essa altura está variando com o tempo, e outra, saber qual foi a onda mais alta e a onda mais baixa que passou ali naquela vareta. Eu vou fazer um programa que faz isso, vocês, na vida de vocês vão se deparar com situações como essa com muita frequência. Está aqui um programa Scilab que faz isso. Com essas 7 linhas a gente consegue fazer esse programa. Então, aqui é uma coisa burocrática. Aqui eu estou informando para o Scilab que eu estou utilizando esses módulos aqui. Eu vou utilizar, eu utilizo mesmo eles aqui embaixo. Então aqui quais são os módulos que eu utilizei, as funções que eu utilizei. Aqui eu estou lendo o arquivo, aqui eu estou gerando um gráfico, e aqui eu estou imprimindo o menor e o maior valor encontrado. Ou seja, com 7 linhas eu fiz isso daí. Aqui estão os códigos agora dos módulos que eu usei. Então aqui, ó, nesse código aqui, eu usei aqui o módulo, só eu passo a onda para ele, ele devolve o valor mínimo, ou passo a onda para ele, ele devolve o valor máximo. E aqui agora está como que ele acha o mínimo e como que ele acha o máximo. Bom, essa aqui é a parte interna dos módulos chamados máximos e mínimos. Bom, eu vou explicar daqui a pouco qual que é o princípio que tem por trás do funcionamento desses 2 módulos aqui. Aqui está o gráfico. Bom, então, com 7 linhas, depois que vocês tiverem influência, vocês conseguem fazer programas que são de grande utilidade para o dia a dia de vocês. Então, isso que é um programa. Tá bom? O programa pega uma informação de entrada, às vezes ela vem do teclado, muitas vezes vem de arquivos, tá bom? E produz informação de saída, que pode ser um outro arquivo, pode ser um gráfico, pode ser um resultadinho, que é uma soma, uma média, um máximo. Bom, depois que a gente aprendeu a linguagem Scilab, nós vamos para uma terceira etapa, que é o estudo de algoritmos. Certo? Então, algoritmos são métodos de transformação de informação. A gente fala que um programa é uma implementação de um algoritmo em uma linguagem específica. Ou seja, essa terceira parte do nosso curso, ela não seria muito diferente se ao invés de Scilab a gente estivesse usando Pascal, estivesse usando C, estivesse usando Java, Fortran. Porque essa parte, um algoritmo é uma coisa que é um método que você tem para partir da informação de entrada e chegar na informação de saída de passo a passo, certo? Através da composição, mais uma vez, de diversas operações, que a saída de uma leva a outra, é aproveitada pela seguinte, e por aí você vai andando até chegar no resultado que você quer. Então, é isso aqui. Um algoritmo é uma sequência lógica de operações que pretende atingir um determinado objetivo, e um programa é uma implementação de um algoritmo, normalmente escrito numa linguagem de alto nível. Agora, vamos ver o seguinte. Um problema de transformação de informação. Você tem um tanto de números, você quer encontrar o menor dentre esses números. Vamos, por exemplo, esse daqui. Qual que é o menor número aqui, gente? 8. Tá bom? Você bate o olho aqui, dá uma olhadinha aqui e vê. Tá? Então, o menor número é esse daqui. Então, ou seja, inspeção visual aqui, você bate o olho e fala, não, é 8, o menor que tem aqui. Mas quem que consegue bater o olho em 50 mil números? E é isso que a gente quer, tá bom, gente? Nós estamos com computadores aqui, não é para fazer pouca coisa a gente faz à mão. Ah, eu quero achar o menor entre 1 milhão de números. Eu vou conseguir fazer isso se eu tiver um método para encontrar esse mínimo. Tá bom? Esse método não pode ser inspeção visual. O que a gente precisa? De um método. Sabe, um método que é, pela construção desse método, nós teremos confiança que o resultado que ele vai produzir no fim é aquele que a gente queria. E aqui eu vou produzir também outra coisa que nós vamos usar o tempo todo e que a ciência da computação faz uso o tempo inteiro. Você tem um problema lá, como é que eu resolvo esse problema? Será que existe um problema pequenininho, ridiculamente pequeno, sabe, que eu consigo resolver? E depois, será que eu consigo aumentar um pouco a parte que eu consigo resolver para um problema um pouquinho maior? Se eu conseguir essas duas coisas, eu consigo construir um algoritmo. E aí eu ponho o computador, que é rapidão, para ir executando esses passinhos e chegar no resultado final. Bom, no nosso caso aqui, é muito fácil encontrar o menor elemento presente em um vetor de um único elemento. Bom, é esse elemento, não tem como ser outro. Bom, então pronto, já consegui resolver um problema. Ridículo, tá bom, gente? Já foi de um só. Agora vamos à parte boa, certo? Assim, como que a gente usa computadores, como que a gente constrói o método. Eu vou pensar o seguinte, eu já sei o mínimo de uma parte do vetorzão que eu quero descobrir o mínimo total.
Eu sei o mínimo de um pedaço dele. Será que eu consigo saber, ter operações fundamentais que me levem a saber qual que é o mínimo de uma parte um pouquinho maior? Se eu conseguir dar esse passo e conseguir programar isso daqui, eu falo, o computador agora me acha aí o menor de 1 milhão de números. O computador faz isso para a gente muito rápido. Então, para isso, a gente usa indução, essencialmente. Se a gente conhecer o menor entre os k primeiros elementos do vetor, e se a gente der uma olhada no primeiro que está de fora, certo? O A índice k mais 1, né? O que a gente faz? Eu vou comparar esse novo elemento, que eu não tinha olhado para ele ainda, com o mínimo da parte que eu já conheço, e ver qual dos dois que é o menor. Esse menor dentre os dois é o menor dessa parte ligeiramente aumentada de uma posição que eu vou conhecer. Bom, então com isso daqui, ó, eu consigo aumentar a parte que eu conheço. Então pronto, gente, a gente já tem o algoritmo. A gente tem uma base, que é saber qual que é o mínimo de um vetor de tamanho 1. E a gente já sabe como que a gente faz para aumentar a parte conhecida. E aí eu vou aumentando, até chegar no vetor total. Olha aqui um exemplo aqui. Bom, primeiro problema para a gente resolver, qual que é o menor dessa parte aqui do vetor? Aí não tem dúvida, esse a gente sabe. Então é o 39. Depois, qual que é o problema? Sabendo que o menor aqui é 39, que o que está de fora aqui é o 24, qual que é o menor dentre os dois primeiros elementos desse vetor? É o 24. Aí eu comparo com o primeiro que está de fora, 50. Comparo com isso que eu já conhecia aqui, 24. Qual que é o menor? É o 24. Então eu já sei que 24 é o menor dentre os três primeiros. Depois comparo com esse daqui, 42, o 24 é o menor, até chegar no 8 aqui, e depois eu continuaria testando isso aqui, e no caso aqui eu não trocaria esse mínimo não, tá bom? Mas eu espero ter convencido vocês que isso aqui é um método confiável, certo? Se eu seguir esse método por 1 milhão de vezes, certo? Eu descubro o menor elemento presente num vetor com 1 milhão de pontos, tá bom? Coisa que eu não conseguiria fazer por inspeção visual. Tá bom? E um computador, a gente descobre o menor elemento de um vetor de 1 milhão de pontos muito rápido, sabe? Instantâneo. Tá bom? Então é isso que é um método, isso que é um algoritmo. Certo? Ou seja, qual que é a informação de entrada nossa? O vetor. Qual a informação de saída que a gente deseja? O menor elemento presente naquele vetor. O que é um algoritmo? É como que através de funções mais básicas, que são a comparação e a substituição, como que eu vou chegar nessa informação que finalmente eu desejo através de uma série, pode ser muitas etapas. Bom, mas eu indo daquele jeito ali, com aquele método, eu garanto que eu vou chegar no final. Tá bom? Então é isso que a gente vai estudar. Então essa parte de algoritmos, vocês vão conhecer um tantão de algoritmos para vocês ficarem com um repertório. Sabe? Bom que vocês vão depois aproveitar ideias de um lado e de outro, com os problemas que vocês encontrarem aí na vida estudantil e profissional de vocês.